Estamos no ar mais uma vez com o Código Aberto. É o nosso momento de estudar a Palavra de Deus, da gente se reunir em torno da Palavra, exaltar a Palavra e conhecer Deus através da Palavra. Seja muito bem-vindo e muito obrigado sempre por nos receber na sua casa, por compartilhar os conteúdos do Código Aberto, não apenas aquilo que você vai vendo por aqui, mas também através das redes sociais. Sexta semana, sexto encontro, a gente já está super amigo, né, Jéssica? Sim, super amigos. Super amigos. Tudo bem, Jéssica? Tudo ótimo, graças a Deus. Como é que você está agora? A gente já passou por um bloco do Apocalipse, a gente já chegou até os 7 selos. A gente ainda está estudando o Apocalipse. Você se sente mais à vontade de falar do Apocalipse ou você ainda se sente meio, não com receio, mas meio travado, assim, de falar sobre? Eu fico feliz porque eu entendi muito mais coisas do Apocalipse. Então eu fico feliz, tipo, que bacana, que massa, sabe? Mas ainda tem muita coisa, né, pra gente ver, pra gente estudar. E é um livro, assim, delicado. Você tem que estudar com calma, com paciência. Mas eu me sinto mais à vontade, mais familiarizada com ele. Que bom. Que as pessoas em casa também estejam assim como a Jéssica, se sentindo mais familiarizadas com o Apocalipse. Max, você está bem? Tô ótimo. Você que está estudando o Apocalipse desde os 8 anos de idade. Quem já acompanhou os outros programas viu que o Max, a primeira pregação dele foi sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né, Max? Os 4, hein? Sobre os 4 cavaleiros. Na verdade, o quarto você não falou, porque o quarto você desmaiou, né? No quarto. Rapaz, eu levava uma vez eu tive uma ideia assim, minha irmã tinha um cavalo daquelas bonecas grandes, e aí eu peguei uma delas e coloquei lá no púlpito e ia ensinando dos cavaleiros qual a boneca dela. Boneca não tinha, evidentemente, a boneca loira em cima, né? Muito didático. Mas tinha, muito didático, muito fofo. Pastor Léo, tudo em ordem? Fala, meu pastor, tudo bem? E aí? Na paz, e você? Como é que está sendo seus encontros com o Apocalipse nessas pastor, semanas? Eu quero confessar que tem sido assim mais tranquilos do que eu esperava, né? Porque toda vez que a gente fala sobre Apocalipse, a gente tem um certo receio, mesmo que desde a infância a gente já tenha contato com ele. Mas tem sido momentos muito especiais e a gente tem aprendido bastante. E é muito bom a gente poder falar, porque quando a gente fala, a gente também aprende, né? Não é só quando a gente escuta. Então, as duas coisas fazem parte do aprendizado. Então, tem sido momentos muito especiais, muito legais mesmo, e a galera foi muito bem escolhida. Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Então, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. E aí já fica a gratidão à produção, que escolheu muito bem. Valeu. E, Moara, você? Oi. Tudo em ordem? Tudo certo. Então, tá bom. Você, Moara, também como é que era o que muda na sua leitura do Apocalipse depois desses já cinco encontros que nós já tivemos? As coisas estão ficando mais claras. Estão se revelando, né? Estou nesse processo de aprendizagem. Para mim, um privilégio estar aqui com vocês, aprendendo mais do que ensinando, com certeza. Que bom, Ana. Prazer também, prazer ter todos vocês aqui. Nós, até a semana passada, tivemos Dilson e Débora com a gente. Hoje a gente já tem mais gente, se multiplicou, né? A gente tem aqui o pessoal do Vocal Converso. E o Gerson, que está ali no piano, você pode apresentar de onde vocês são, quem são vocês? Beleza, gente. Obrigado pelo convite. A gente é uma parte do Vocal Converso, né? Durante a temporada o pessoal vai poder conhecer um pouquinho mais do pessoal. Ali a gente tem a Bruna, que é contralto, o Juan, que é tenor ou barítono, depende da situação. Depende da emergência. E às vezes é pianista também e é quem faz boa parte dos arranjos. O Vitor Hugo e a Ana Paula. E eu sou o Gerson. A gente é lá do IAP. Essa galera aí é universitária no IAP, com exceção do Juan, que é ensino médio ainda, mas vai ficar ano que vem como universitário também. É um prazer louvar a Jesus. Legal. Muito bom receber vocês aqui. O IAP, que é um dos nossos... A gente sempre tem... A gente falou do NASP ontem, né? Que o Max e a Jéssica trabalham no NASP, que são instituições adventistas. O IAP é uma instituição de ensino superior e ensino básico também, lá do Paraná. É um internato adventista. Eu também sou de lá, trabalho lá também. Dei aula para o Juan até ano passado, e é bom ter vocês todos aqui com a gente. Vocês vão cantar daqui a pouco, né? E antes da gente ouvir música, antes da gente até falar da Bíblia, a gente vai fazer uma oração. Quero convidar você para acompanhar a gente nessa oração. Querido Deus e Pai, obrigado pelo teu cuidado nesse momento. Queremos, com reverência, com respeito, mas de coração aberto, nos aproximarmos da tua palavra para que o Senhor fale ao nosso coração e nos instrua sobre aquilo que a gente precisa saber, aprender, e ensina-nos também a respeitar os limites da revelação, para que a gente não vá além querendo dar respostas que o Senhor não se preocupou em dar. Fica com a gente, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
chegamos ao 7º capítulo de Apocalipse, é o nosso 6º encontro, o 7º capítulo. Nós passamos na semana passada falando sobre os selos. Agora tem uma quebra no fluxo do texto e a gente chega a um capítulo que ele é um parêntese na história, né? João tem em alguns momentos, mais algumas vezes ele ainda vai usar esse recurso de interromper a história. Na verdade não é ele que está usando, né? A revelação que ele recebe, ela é interrompida e mais uma vez é interrompida e o texto, e eu vou ler o começo aqui porque eu quero que vocês falem para a gente sobre isso, de Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Fala sobre João ter visto 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. O que significa isso? Significa que vai ter um tempo na terra que vai parar de ter vento, que a gente vai olhar e as folhas estarão todas estáticas. O que significa isso? Vamos estocar vento, né? Vamos estocar vento. Futuro, né? Você sabe. O que significa 4 anjos nos 4 cantos segurando os 4 ventos? Bom, esses 4 anjos estão segurando 4 ventos, que significam esses ventos, catástrofes, guerras. O vento significa alguma mudança. Não mudança, né? Como que eu posso dizer? Uma turbulência, né? Turbulência, isso. E então esses anjos estão segurando essas turbulências, essas catástrofes, essas guerras, essas coisas que afligiriam as pessoas. Então, é um momento de tranquilidade, vamos dizer assim? De espera. De espera, é. Eu vejo mais como uma tensão, certo? Eu estava pesquisando sobre uma ONG chamada Global Footprint Network e ela fala sobre a sustentabilidade, como que está o mundo nesse sistema de renovação da natureza. E ele mostra que a Terra está no vermelho. Mostra que a Terra está no vermelho, que nós gastamos, nós consumimos mais de 70% do que a Terra está pronta para renovar. Então, entendendo um planeta desse, com 7 bilhões de pessoas, né, e com tantas crises políticas, crises na natureza, como eu poderia dizer, quanto à sustentabilidade. Crises ambientais, de fato. A gente vê que realmente surge uma tensão nessa situação da Terra, né? E eu gosto de ler o texto por completo. A gente vem da abertura do 6º selo, e é um intervalo entre a abertura do 6º e o 7º que a gente acredita ser a volta de Jesus. Mas é interessante que no final do capítulo 6, que é a abertura do 6º selo, fala que já haveriam pessoas que estariam pedindo abrigo até para as montanhas, já haveria um período de caos. Então, quando nós começamos o capítulo 7, a pergunta que terminou o 6 é: quem vai poder suportar esse período de grande tensão? Que ainda não vai ser, os anjos não vão ter liberado esses ventos ainda, a terra ainda não vai estar num caos total, algumas pessoas já vão estar atemorizadas, mas não serão todas. Então, nós começamos o capítulo 7 com essa visão de que, embora algumas pessoas já estejam aterrorizadas, ainda os anjos estarão segurando os ventos. A terra vai estar num caos, mas não vai ser por completo. Então, os anjos, eles vão estar segurando para que, num determinado momento, haja uma destruição por completa, aí sim um caos geral, né? E ele fala assim no capítulo 7, já no verso 3, fala: não danifiquem nem a terra. Ou seja, ele está dando uma ordem, né? Tipo assim, vamos segurar, vamos esperar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até o quê? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, ele dá uma condição, né? Vamos esperar até que algo os ventos aconteça. serão liberados, mas tem uma espera. Enquanto, vai acontecer, a gente tem outra coisa para fazer, então Exatamente. segura os ventos. Só para quem está acompanhando com a gente ficar claro, então, os ventos, eles são indícios de destruições globais que estão por vir, mas são momentos de caos, mas os ventos de destruição são seguros. E aqui os 4 ventos, os 4 anjos simbolizam, você acho que falou em alguma dessas lições, né, a respeito do 4 como sendo essa ideia da universalidade, né? Exatamente. Então ele está tratando de algo que é mundial, algo que se trata de toda a Terra, norte, sul, leste, oeste, né? As 4 estações do ano,
os 4 ventos, né? Os 4 pontos cardeais, né? A gente Então, também viu os 4, os animais. nós vimos também os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Lá em Daniel 2 temos também as 4 partes da estátua, né? Então, muitas vezes quando em linguagem profética nós queremos falar sobre o planeta, a Bíblia sempre repete esse padrão de 4 em 4. E aqui, Inclusive aí no capítulo 7, ele repete o 4 várias vezes, né? ele fala do são 4 anjos, 4 ventos, 4 cantos da terra. E uma coisa interessante é pensar o seguinte, são os 4, e aí eles seguram porque existe uma ordem de um 5º anjo, e esse 5º anjo diz aquilo que a Gé acabou de ler aqui, que ele fala, olha, não danifiquem a terra nem o mar, e aí então, por que eles não podem soltar os ventos? Porque existe uma atividade a ser feita, e a atividade é selar na fronte os servos de Deus, é o selar os servos de Deus. A gente acabou de falar de um livro na semana passada que tem 7 selos. Agora, os selos saem do livro, agora está selando a galera na cara, né? Porque assim, selar os servos de Deus na fronte. O que significa essa ideia de selo? Porque o livro estava selado, agora as pessoas vão ficar seladas, é um selo diferente, é o mesmo selo, o que significa... E qual a diferença entre os selos dos livros e os selos na cara do povo? O selo tinha uma função muito importante, né? Quando a gente viu lá do livro, era o selo de proteger. Era uma coisa importante. Naquela época, tão importante que não era qualquer um que podia retirar, que a gente bem viu nas lições passadas, né? Então ele tinha 2 propósitos, né? Esconder de vista o seu conteúdo, né? Que não era qualquer um que poderia ler, que se é uma coisa que todo mundo pode ler, é uma coisa que não tem selo, na verdade, então é uma coisa lógica, óbvia. E a outra é para validar o conteúdo como uma coisa real, é autêntica, é uma coisa... Eu vejo que isso acontece oficial. ainda hoje. Quando eu compro algum produto, Sim. eu procuro algum selo de algum órgão, né, que assegure, né? Que assegure a qualidade daquilo, né? Eu lembro que eu gostava muito era fascinado por bonequinhos, né? Por brincar com bonequinhos. E no comercial, para tá contra a pirataria, né? Eles falavam, procurem o selo do tal para saber se é autêntico. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu pedia para minha mãe, compra um, mas olha se tem o selo disso, porque senão... Eu não quero. Aí também, né? O selo de qualidade, né? E é interessante que, ao longo da história, Deus ele sempre teve sinais para com o seu povo, um tipo de selamento, um povo separado. Então, quando Deus chama Abraão, por exemplo, o selo naquele tempo foi a circuncisão. O tempo passou e aí a gente vai para o Egito, um certo dia o anjo de Deus ia passar e ele ia sacrificar os primogênitos, mas a casa que estivesse selada com o sangue no umbral da porta, essa casa, ela não teria esse anjo que mataria os primogênitos. O tempo passou um pouco mais e Deus deu um outro selo, que foi o sábado. E o tempo foi passando ainda mais, em Jerusalém é conhecido o sinal na testa, que não era literal, não era visível, mas os homens que pertenciam ao Senhor tinham esse sinal na testa. Também nós sabemos pela Bíblia que existe o selo do Espírito Santo. E agora, por último, esse selo do Apocalipse, que também nós acreditamos que é, na verdade, não uma marca na testa. Então não vai ser assim, eu sou de Jesus, pá, estou selado carimbo. na testa. Vou colocar um código de barra na testa aqui, né? Tipo assim, né, uma marca, sou de Jesus, tá? Igual quando a gente coloca adesivo no carro, Deus me deu. Não vai ser isso, aquele selo aqui, né? Vai ser, na verdade, algo intelectual. Nós vamos pertencer ao Senhor, nós vamos receber o selo de Deus por aquilo que nós somos, pela verdade que nós acreditamos. E não como uma marca literal, tipo assim, vou te selar. Não vai ser isso, né? Você comentou sobre o sábado como selo. É importante a gente notar que ele é formalmente estabelecido no Êxodo, Lá na criação. mas lá na criação, muito antes do surgimento de Israel, do pecado, do povo judeu, né, Deus já estabelece o sábado como um selo, como um símbolo, né, do desejo de se aproximar do homem, de intimidade. Né? Então, só para reafirmar, lembra quando a gente falou do convite de casamento com selo, que era com a vela e tal? A cera que você veda o convite, ela é muito frágil e
esse selo era feito de forma frágil, justamente para qualquer evidência de violar o selo, quando era o livro, ficar clara. Opa, alguém tentou abrir isso daqui e não era para abrir. O selo de Deus na nossa fronte, e ele é na fronte, justamente porque significa a consolidação do entendimento. Por isso que é na testa. Não é porque é fisicamente na testa, mas é porque tem a ver com a consolidação do entendimento, tanto intelectual como espiritual. E daí o nosso guia de estudo fala assim, ó, esse selo significa a consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que o povo de Deus não possa ser abalado. Porque o que tem para vir no futuro? Calamidade. Uhum. Então, esse selo vai garantir que o povo não sofra com essas calamidades. Por isso que os ventos estão sendo segurados. Essa é a resposta do capítulo 6 que eu mencionei aqui antes. Quem pode resistir a esse momento? Os que estão selados, os que estão com a verdade consolidada, tanto intelectualmente como espiritualmente. Exatamente. Então, eles não se abalam. O selo ele vai em dois sentidos. Primeiro, mostra que o povo era um povo escolhido, né, e pertencia a Deus. Então, o selo de pertencimento. E agora o selo vem com uma conotação de proteção. São protegidos, né? Então, eles são duas vezes selados, se a gente pode assim dizer. Primeiramente por pertencer e agora por ter essa proteção. A gente pode ver que o selo, então, na verdade, é uma marca de fidelidade. Nós mencionamos aqui em outros momentos que a luta no final do tempo, nos finais dos tempos, vai ser por adoração. E aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, esses serão selados. Aqueles que não permanecerem fiéis receberão uma outra marca que nós devemos falar mais para frente aí. Aí vem uma questão, vocês estão falando a respeito do selo, tá bom. Então esse povo é selado, como a Moara falou, na fronte, nessa ideia de que é algo racional, é algo inteligível, eles entenderam, não é um selo que lhes é imposto e simplesmente eles não sabem o que está acontecendo, né? É um selo que eles recebem esse selo e eles sabem, eles estão conscientes, é na consciência deles, né? Não é uma imposição divina. Esse selamento acontece para que esse povo seja, ao mesmo tempo que ele é distinguido, ele é preservado, ou seja, ele é diferenciado dos demais, mas ao mesmo tempo ele vai passar por uma preservação. Só que aí o restante do texto vai falar que esses que são selados, e aí fala, eu ouvi o número deles, e o número deles era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, e aí ele fala da tribo, daí vai descrevendo as tribos e tudo mais, e 12 mil dessa tribo, 12 mil daquela tribo, 12 mil daquela tribo, e aí fica também, agora surge a próxima pergunta, tá bom, os anjos não vão destruir porque vão ser selados. Ok, quem vai ser selado? Serão selados 144 mil pessoas. A gente vai conversar sobre quem são esses 144 mil, se é que a gente tem uma resposta para isso no próximo bloco. Então fica por aí, a gente volta daqui a pouco para falar sobre os 144 mil do Apocalipse.